porque é uma notícia triste. É uma notícia triste porque perdemos a Jovem Pan. Não agora, quando teve que demitir Zoe Martins, Paulo Figueiredo, eu, quando teve a debandada da turma que fundou a Oeste, e por aí vai. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Graças a Deus, estou em casa há alguns dias, voltando, retomando aos poucos a rotina e esse trabalho que é o que eu mais gosto de fazer, como vocês sabem muito bem. Ainda estou com alguns efeitos colaterais da químio, a quinta sessão e última, se Deus quiser, que eu fiz da químio, preparatória para o transplante, foi a mais pesada. Caiu tudo, cabelo inteiro, sobrancelha inteira, cílios, que é horrível, né? Você descobre a importância dos cílios, né? É um para-raio de cisco, de tudo, né? O olho fica vulnerável. Estou enjoado ainda para comer, o gosto metálico na boca, a coisa mais desesperadora que existe. Você vê um bife com batata, com arroz e feijão que você ama, e quando você dá aquela garfada, o gosto não tem nada a ver com o que você lembrava. É difícil até de explicar. Tem gosto ruim, gosto horroroso. Então comer é complicado. Mas vamos em frente, eu olho sempre o copo meio cheio, estou em casa, estou voltando à rotina, e isso é bom demais. Eu não aguentava mais aquele hospital, quase um mês enfurnado naquele quarto, e estou de volta. Então, há motivos para comemorar, e a melhor forma de comemorar, sextando, é retomar a live Tudo Consta com vocês, que eu adoro fazer. Mas chega de blá blá blá, sem mais delongas, vamos começar os trabalhos. Provavelmente a live vai ser um pouquinho mais curta hoje, porque há um pouco de fadiga também, e a garganta não aguenta o ritmo. Mas eu vou abrir falando de guerra cultural, e antes dessa notícia aqui, né? O professor Papagaio está de volta à Jovem Pan. E, claro, como a grade é quem manda, e é o Marcelo Carvalho e o Tutinha que definem tudo, o Emílio Surita, do programa Pânico, é obrigado a engolir esse tipo de sapo, né? Então, Marco Antônio Villa divide opiniões e vai para o programa Pânico falar groselhas. Pobre Emílio Surita, que recebia tanta gente bacana, ter que receber um sujeito que chama bolsonaristas de nazistas. Um sujeito um tanto descontrolado, meio bipolar, me parece, mas com quem eu já tive algumas tretas e já tive até ameaça de violência cá entre nós. Quem lembra desses tempos, né, de Jovem Pan, que eu particularmente não sinto muita saudade, vai lembrar que ele uma hora ali quase partiu para cima de mim, porque eu ficava primeiro argumentando e depois mostrando que ele não tinha argumentos, apenas decoreba de datas. Porque em 1629, no dia 8 de agosto, uma tarde ensolarada... Tá, mas e aí? Só tem um papagaio, consegue decorar. Então ele não gostava muito desse tipo de abordagem minha, porque mostrava que o rei estava nu. E no fundo, por que eu estou trazendo essa notícia para abrir o programa de hoje? Porque é uma notícia triste. É uma notícia triste porque perdemos a Jovem Pan. Não agora, quando teve que demitir Zoe Martins, Paulo Figueiredo, eu, quando teve a debandada da turma que fundou a Oeste, e por aí vai. A Jovem Pan era um veículo que tinha pluralidade. Eu mesmo cansei de debater com um bando de esquerdinha, desde Vera Magalhães, passando por Josias, o Dirceuzinho, o Piperno, com as falácias pipérnicas, mas tinha gente de direita, dava voz aos conservadores. E isso foi imperdoável para o regime, para o sistema podre e carcomido, companheiro. E o sistema é bruto. Então, Alexandre de Moraes exigiu as nossas demissões, a gente sabe disso, e a Jovem Pan teve que se curvar e virar uma espécie de Globo News. Então, a gente constata essa coroação, digamos assim, da transformação da Jovem Pan numa nova Globo News. Eu não sei se eu lamento que meu amigo Mota, quem eu indiquei para o Tutinha, continue lá, porque é um dilema.
ele continua lá, começa a fazer mal para ele, porque ele está em torno de um bando de, enfim, maluco ou esquerdista, mas pelo menos é um espaço que tem menos e menos audiência, mas que ele consegue, de forma muito brilhante, apresentar seus argumentos. Mas é lamentável a gente constatar a trajetória da Jovem Pan, porque é a trajetória do Brasil. É a trajetória de um sistema se impondo, criando uma espiral de silêncio, exigindo uma submissão, e aí de quem não se curva, né? Bom, tem aí alguns independentes. A Oeste, a Gazeta do Povo, a Auriverde, vão resistindo bravamente à margem do sistema. Então não vai vir anúncio de grande anunciante, porque eles têm medo, e por aí vai. Então é muito triste quando a gente constata isso, porque é um país mergulhado numa ditadura e sob clara e evidente intimidação a quem ousa não jogar de acordo com essas regras do jogo, não dançar de acordo com essa música torpe. Então, boa sorte, professor Papagaio. Acho que você está num veículo à sua altura hoje em dia. Bom, ainda na guerra cultural, o Papa, e a gente sempre vai lembrar aqui do comentário brilhante da Dilma Rousseff, que é uma grande filósofa intelectual, que diz que o Papa que faleceu, o Papa Francisco, era alguém muito religioso. Eu começo assim porque vão acabar descobrindo, na velha imprensa, que o Papa eleito no conclave do Vaticano, o novo Papa, né, Leão XIV, desculpa, que vão descobrir que ele é católico, já já. E é uma coisa realmente muito impressionante, quando você pensa que o líder da Igreja Católica acaba muitas vezes sendo um católico. Então, o Papa defende família formada por homem e mulher, família heterossexual, família a única que merece tal denominação, que essa família, que esse núcleo familiar do papai e mamãe com seus filhos, multiplicai-vos, disse Jesus, criará sociedades mais harmoniosas. Então, isso é uma fala chocante para Daniela Lima e companhia, e um tanto óbvia para todos os católicos do mundo todo. Não há nenhuma novidade. Aliás, não é preciso ser católico cá entre nós para constatar que é um pai e uma mãe que conseguem multiplicar os frutos da nossa espécie e ocupar o planeta. Aliás, os nossos inimigos da civilização judaico-cristã ocidental, eles entendem isso muito bem e procriam que nem coelho. E nós ficamos produzindo bebê reborn, com a taxa de natalidade que sequer repõe o papai e a mamãe, né? Porque duas pessoas se juntam e quando a taxa de natalidade é menor que 2, na média, significa que nós não estamos nem repondo a quantidade de pessoas. O país tem menor número de nascimentos desde os 76, que foi o ano que eu nasci. E aqui eu vou dar meus 2 cents sobre essa história de reborn. Eu vou trazer um ponto de vista que eu não vi muita gente comentando. Porque eu vi muita gente comentando, minha amiga Ana Paula Henkel e outros, que isso é coisa de maluco. O mundo está insano, para que eu quero descer. O que é bebê reborn? É adulto brincar de boneca. Ponto. Né? É que nem definir o que é trans. É um homem confuso. Eu gosto do poder de síntese. E essa questão do bebê reborn, eu vou chegar lá, propriamente dito. Mas antes, eu queria dar um passo atrás para trazer uma reflexão. Vocês conhecem alguém que adotou uma boneca? Alguém adulto? Eu não conheço. Talvez eu esteja andando com gente muito normal. Mas por que eu falo isso? Porque nós temos que lembrar 2 coisas aqui. Que a internet jogou holofote em cima do mundo todo. Então, antigamente, aquele que era o malucão, o esquisitão do bairro, hoje ele fala para a internet e isso ecoa. E descobre que tem mais outros 6 malucos que nem ele, virou uma tribo, virou um movimento.
graças à internet. Não quer dizer que seja algo representativo da população. E o segundo ponto é a imprensa. A imprensa vive desse tipo de coisa, de polêmica, de notícia ruim, de alarmismo. Então, a imprensa adora vender esse tipo de coisa. Junta a fome com a vontade de comer e temos a imprensa divulgando muita coisa sobre bebê reborn de repente, do nada. É como se todo mundo agora estivesse adotando bonecas. Estão? Há uma tendência? Essa é a minha primeira pergunta. Ou estão colocando um holofote numa minúscula minoria insana, claramente, e dando uma dimensão maior do que a realidade. Feita essa reflexão, vamos assumir a premissa de que não, Rodrigo, tá pegando, é que nem movimento trans. Começou pequeno, mas hoje tem um bando de maluco. Então, é possível que seja um começo de uma tendência. E aí é óbvio, ululante, que estamos diante de uma tendência de malucos, de imaturos, de crianças crescidas, de adolescentes. Agora, tem tudo a ver com o denominador comum que une os inimigos do cristianismo e do Ocidente. Eles não gostam da família heterossexual, eles não gostam de gente procriando, porque existe uma superpopulação no mundo que vai destruir o planeta, eles abraçam as árvores e idolatram Gaia, a mãe natureza, com seus avatares azuis. Então, eles não gostam muito da ideia da gente ter vários filhos. Eles querem que a gente que a gente tenha menos filhos e troque seu cachorro por uma criança pobre, como diria Eduardo Duzec na minha época. Eles querem que vocês tenham pets e agora inventaram essa história de bebê reborn, que é uma boneca, um boneco. Quando esses bonecos crescem, eles viram manequins de lojas, é o único emprego possível. Ou, um pouco mais sujo, que são aquelas bonecas japonesas que alguns tarados pervertidos compram. Então, não vamos dar tanta trela assim para esse assunto por enquanto, porque tudo que a imprensa... Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.